Boas, estamos começando mais um Expresso Jurídico, aquele podcast que tem a pretensão de encurtar a distância entre o fascinante mundo do direito, o mundo jurídico, né, e o mundo empresarial, a sociedade civil como um todo, uma vez que cada vez mais essas relações são mais interligadas, né? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um amigo pessoal, aliás, meu não, era amigo do meu pai, da minha família inteira. Para a gente é uma pessoa da família, que é Alexandre Cardoso, né? Que só para vocês terem noção, o Alexandre é médico, um grande médico, e nos socorre sempre. Alexandre, tem alguém passando mal. Médico, né? Com pós-graduação em Medicina do Trabalho, tem uma formação em cannabis medicinal pela USP, foi deputado estadual, inclusive constituinte, aqui no estado do Rio, por 2 mandatos, 5 vezes deputado federal, secretário de Ciência e Tecnologia do estado do Rio, acho que em 2 governos, não foi, Alexandre? 2 governos. Né? Prefeito de Caxias, né? Focado no municipalismo, ciência, tecnologia, presidente do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil, doutor honoris causa da Universidade Unigran Rio, e sempre teve essa sua ação parlamentar e a vida pessoal para a saúde, para educação, né, para pesquisa. E eu pedi ao Alexandre, ele deve ter feito alguma coisa errada para poder ter tempo de vir aqui, deve estar pagando algum karma hoje para vir aqui, porque é uma pessoa com uma experiência de vida brilhante, é um cara guerreiro, batalhador, desafiador. Com o Alexandre não tem conversa. Quando ele bota uma coisa na cabeça, enquanto ele não vai lá e não resolve, ele não sossega, né? E eu sei que o Alexandre está é uma preocupação comum, o noticiário está pegando fogo, por isso que eu pedi a ele para a gente falar um pouco sobre essas bets. Porque isso aqui, como médico e como um legislador, isso aqui eu acho que virou um desafio para você, não, Alexandre, porque eu não sei onde é que isso vai parar. Ô Álvaro, primeiro, você não falou a minha melhor qualidade, que é ter sido amigo do seu pai. Segundo, é que a admiração que eu tenho é recíproca. Você hoje é dono de um escritório de advocacia brilhante, que tem uma marca que poucas pessoas sabem no Brasil. Existia o DPVAT, que era um anticorrupção, e o Costa Fernandes, comandado por você, um escritório que tem sede no Brasil todo, foi talvez o grande baluarte de acabar com a corrupção no DPVAT. Obrigado. E a minha presença hoje aqui, Álvaro, é para chamar você, a Costa Fernandes e outros, para nós entrarmos em uma luta. A gente está falando assim de bet, as pessoas estão cometendo suicídio. Existe uma pandemia semelhante à do Covid. As pessoas estão jogando no trem, no ônibus, quebrando, se matando, porque existe uma propaganda absurda que faz com que as pessoas achem que a solução da falência pessoal dela é o jogo. E as pessoas entram nisso e daqui a pouco, como foi o Bolsa Família, dos 15 bilhões, 20%, 3 bilhões de pessoas que ganham 1.500, 1.800, 2.000, jogaram em jogo. No mês de agosto, Álvaro, jogaram só de Pix 21 bilhões. 21 bilhões de Pix em bet. A Caixa Econômica arrecada por ano 25 bilhões. Nós estamos falando aí que em um ano podem jogar 200 bilhões de bet. Então, eu acho que nós temos que levar um projeto, uma proposta ao governo federal de suspender por 60 dias. Não é só as irregulares. Eu conheço o Fernando, o ministro, militou politicamente comigo. Eu estou suspendendo as irregulares. As irregulares não deviam ter começado. Porque a Anatel não podia. Você imagina o seguinte, eu jogo lá, o cara fala, não vou te pagar, eu vou recorrer a quem? É irregular? Agora, eu acho que a gente tem que pegar o comércio, a indústria, todos os setores, tem que suspender 60 dias, todas as bets, todas, e aí a gente regular isso, regulamentar e voltar. Agora, é muito grave
Isso é uma doença, chama-se ludomania. A ludomania é o jogador compulsivo, é igual ao alcoolismo. O alcoólatra é uma doença, é o alcoolismo. A ludomania é uma doença. E as pessoas estão jogando. Eu, outro dia, estava conversando com um amigo, ele falou assim, Alexandre, lá dentro da minha empresa, uma pessoa tentou suicídio. O outro fala assim, eu acordei de madrugada, a minha mulher estava jogando escondido na sala. Aí você pega uma criança de 11, 12 anos jogando, um influencer com 1 milhão de seguidores, dizendo que o bet é a solução. O Brasil tem o esporte, o futebol como o carro-chefe do esporte, todo o patrocínio hoje é de bet. Eu não tenho nada contra o jogo. O jogo tem que ser regulamentado. Agora, o Brasil se tornou um cassino a céu aberto. E desregulamentado. Né? E as pessoas, criança de 10 anos, de 11, de 12, mulher, homem, as pessoas estão ganhando 3 mil reais e perdendo 500. 500 reais. Então, o governo federal, presidente Lula, o senhor tem que suspender por 60 dias as bets, fazer uma comissão de regulamentação e retornar regulamentado. Agora, as irregulares, meu caro ministro, o senhor que é um homem de bem, tinha que acabar hoje. Porque as pessoas podem botar lá 20 mil, 5 mil, 3 mil, o cara falou, ó, parei. Então, eu acho, Álvaro, que a Costa Fernandes, com a sua expertise de ter combatido a corrupção no DPVAT, tem que entrar nessa luta, tem que se manifestar de forma clara, envolver a OAB, envolver os outros escritórios de advocacia com o tamanho de vocês, com a expertise, e dizer o seguinte, esse país não pode se tornar um cassino a céu aberto. Que, na verdade, está se tornando, né? Eu acho, Álvaro, que se tornou. Né? Hoje, me entristece eu escutar assim, o meu marido ganhou 4 mil, perdeu 1.000. Aí a mulher dele está jogando, a filha está jogando, criança de 10, 11 anos jogando. Então, eu acho que o tamanho de vocês, o Costa Fernandes é um escritório que foi reconhecido aí, talvez não tenha tido o reconhecimento que deveria ter em combater a fraude. E eu estou me propondo a liderar como ex-deputado federal, como homem da área de saúde, as pessoas estão ficando deprimidas. Daqui a pouco ele tem medo de andar, de pegar elevador, de fazer, por quê? Virou seguinte, olha, suspendeu por 60 dias, porque está matando gente, está desviando dinheiro. Olha, nós vamos acabar o processo eleitoral rapidamente, nós estamos falando hoje, gravando um pouco antes, mas daqui a pouco esses empregos dados esporadicamente para segurar a bandeira, distribuir o papel, fazer isso, vão acabar. E hoje o comércio está quebrando, a indústria está quebrando. As pessoas, o mês de agosto, o resultado foi péssimo. O mês de setembro está péssimo. Por quê? Porque você não tira 21 bilhões de PIX em um mês, para um setor, sem comprometer o outro. Claro. Então, nós temos que dar as mãos, os homens de bem, não tem aqui uma posição sectária, se contra o jogo, não. É suspender isso, dentro de 90 dias regulamentado, voltar a ter. Nós temos que liderar esse movimento, ter coragem de enfrentar. Porque você hoje pega qualquer time de futebol da Série A, tem lá Pix, Bet, não sei o que lá, Betano, Bet isso, Bet daquilo, todos os canais de esporte só tem Bet. Eu acho que isso é um risco para o Brasil, e eu vou te comparar a pandemia do Covid, a pandemia da Bet. Chama-se ludomania essa doença, é uma doença grave que está contaminando o brasileiro. Eu acho que você toca 2 pontos importantes, Alexandre. Queria que você... Primeiro, quando a gente vê que no 3 bilhões, salvo engano, né, que você falou do Bolsa Família, que 20%. Vem 20%, isso significa o seguinte, as pessoas estão desesperadas, estão sem dinheiro, elas não acham solução e acham que a solução é o jogo. Quer dizer, isso cria um endividamento muito maior, né? E esse desespero, né, que você está falando de
Desculpa, eu me lembro que você estava falando no caso sobre ansiedade, né? Essas coisas, quer dizer, a pessoa vai se desestabilizando mesmo, vai enlouquecendo. Isso ainda comentou que já tem notícias de pessoas se tirando da própria vida, né? Quer dizer, você acha que isso é essa bandeira que você está levantando, que logicamente a gente abraça ela com todas as forças, você acha que essa regulação da BET, passando pelo Congresso, isso é um fator complicador? Ou isso deveria ser, sei lá, Álvaro, de que forma o governo poderia fazer isso de uma forma mais rápida e eficaz? Eu sou religioso, eu sou católico, respeito todas as religiões. Agora, me dói quando eu vejo as pessoas venderem religião. Uhum. Não, vou te curar e me paga aqui e tal. Hoje as pessoas estão querendo resolver a crise financeira das pessoas, dizendo que vem pro jogo, e com as influências, criança fazendo propaganda. Quer dizer, isso é, desculpa a expressão, uma canalice. Ninguém vai resolver vida financeira de ninguém chamando para o jogo. O jogo tem que ser um objeto de prazer, de lazer, e não de resolver vida financeira. Agora, eu acho que o Fernando Haddad, o Ministério das Comunicações, a Câmara Federal, o Senado, o Supremo, tem que dar as mãos e falar, olha, da forma que está, você vai ter um final de ano aumentando o suicídio no Brasil por isso. Isso é uma pandemia. Agora, como você disse, regulamentar é fundamental. E aí entra o Congresso. Eu acho que o Congresso tem que chamar aí rapidamente um conjunto de estudiosos, fazer regulamentações, tem pessoas com uma série de ideias, fazer corte salarial, fazer identificação de quem pode jogar. Evidentemente, o que não pode é a pessoa vender, dizer o seguinte, olha, você tem uma crise financeira, joga um pouquinho aqui que você vai ganhar. Isso é um vício. Eu estou mandando as pessoas usarem cocaína para melhorar o vício. Eu estou mandando a pessoa beber para parar de beber. Isso não existe, gente. Isso é um crime. E o ministro Fernando Haddad, de quem eu sou admirador, eu gosto de Fernando, convivi com ele, não é? O ministro das Comunicações, o pessoal da Anatel, o pessoal... Eu acho que o Supremo, o ministro Barroso, que é do Rio de Janeiro, da UERJ também, devia dar as mãos. Eu não acho que o Supremo tenha que legislar. Mas, nesse momento, nós temos que suspender por 90 dias um freio de arrumação com a promessa de regulamentar em 90 dias e voltar. Mas voltar sem produzir o suicídio, sem produzir a quebradeira do comércio, sem produzir a quebradeira da indústria, sem fazer o desemprego. Então, eu estou irritado com isso, sou médico, estou vendo que isso é uma doença e tem um nome, chama-se ludomania. Pois é. E se a gente pensar aqui, Alexandre, a coisa tão descabida, porque o governo não tem nem receita com isso, né? Não, veja o seguinte, eu acho, quando as pessoas falam assim, faz o jogo para ter receita, alto lá. Uhum. Faz o jogo para ter uma receita que não produz uma pandemia. Que não, alguém fala assim, vamos agora cobrar das igrejas e a igreja vai vender cura. Não, eu sou um homem religioso, acredito em Deus, sou cristão, mas a igreja não pode querer ganhar dinheiro vendendo cura, claro. Entendeu? Então, você não pode fazer o cassino, fazer as bets, venderem a solução de uma crise econômica desse cara mais pobre. Porque, Álvaro, você imagina o seguinte, salário mínimo, R$1.500 e poucos reais. Como é que você pode imaginar que uma pessoa que ganha R$1.500 e poucos reais vai ter papel higiênico em casa, vai ter sabonete, vai ter plano de saúde? Então não pode vender isso, não é? Agora, quer melhorar, quer combater a violência? Melhora o salário mínimo. E o que nós estamos vendo é a enorme concentração de dinheiro internacionalmente administrado, sem passar pelo Brasil, sem passar por produção de empregos aqui, sem passar por receita. E o ministro fala assim, tem 600 ilegais que eu vou tirar do ar. A ilegal não devia ter entrado. A ilegal não devia ter entrado. Não é dizer que vou tirar do ar. Imagina o seguinte, eu sou médico, sou secretário de saúde do Rio, agora eu vou tirar 5.000 clínicas que são ilegais e estão fazendo assistência médica. Não devia ter permitido abrir. Agora, o mal que as pessoas não estão entendendo é que isso vicia. E depois de viciar, é uma situação mais difícil de tirar. Então tem que
tomar uma medida urgente, suspender todas as bets no Brasil por 90 dias, com compromisso de regulamentar, em 90 dias voltar de uma forma controlada, porque o comércio vai quebrar. O Brasil está quebrando. Nós estamos tornando o Brasil um cassino a céu aberto. E isso eu não estou vendo, não vi, infelizmente, em nenhum debate de prefeito discutirem isso. Não vi. Rio de Janeiro, São Paulo, a minha querida Caxias, ninguém discutiu isso. Isso talvez seja o maior problema de produção de emprego, de produção de violência e de, principalmente, suicídio, de depressão, de ansiedade, de as pessoas estão ficando adoentadas. Eu acho que a ministra da Saúde devia pedir em cadeia nacional e mostrar o risco que é para as questões psiquiátricas. Isso é muito grave, muito grave. E já tira do ar, já proíbe o seu... Né? Porque pessoas, só isso... O que o Haddad fez, você imagina o seguinte, a pessoa... Tinha um cartão de crédito, desculpa te não podia jogar com cartão de crédito. Que ele agora proibiu. Proibiu, mas não devia ter permitido. E agora, dos 15 bilhões que o governo paga de Bolsa Família, 3 bilhões, 20%, foram desviados para jogar em bet, com um jogo médio de R$100. Imagina um cara que ganha R$200, ele joga R$2.000, ele joga 5% do que ele ganha em bet. Isso é um crime. Agora, eu acho que tem que ter um movimento de suspender por 90 dias todas as bets, suspender por tudo. E a gente regulamentar o Senado de forma emergencial, o Supremo, o Executivo. O que não pode é a gente escutar assim: tentou suicídio porque jogou na bet, perdeu R$100, perdeu 300. Eu conheço casos, Auro, de pessoas que perderam R$500 mil. Que isso. Entendeu? Então, eu acho que a Costa Fernandes está usando o nosso expresso jurídico para fazer algo revolucionário. É ter a coragem de falar, tem que suspender o funcionamento. Não tem acordo, é suspender o funcionamento. O que me chama a atenção também nessa sua aula que você está dando aqui para a gente é exatamente esse volume do dinheiro, né? E que o próprio governo não tem nada, né? Porque não tem nenhuma taxação, ou seja, é quase como evasão de dinheiro, né? Porque a gente está tirando dinheiro para jogar em bets internacionais em que o faturamento, o recolhimento de imposto, etc., é tudo em outros países. Nós estamos empobrecendo o país de uma forma violentíssima. As pessoas, às vezes, cometem... por exemplo, nós estamos discutindo eleição de prefeito, quem ele perdeu, quem ganhou, tal, papá. Um município gasta em torno de R$80 por habitante mês em assistência médica. E um plano de saúde de baixo nível custa 300, 400. Então o SUS é excepcional. Quando você vê o custo-benefício, você gasta R$70, R$80, está incluído aí a vacina, está incluído, não tem... arranjos para a pessoa não entrar, está incluído o cara de 100 anos, de 90 anos, o que está doente, o que é obeso, que os planos de saúde não aceitam. A bet pode todo mundo. Tem crianças de 7, 8 anos incentivando a outra criança a jogar. Basta ter o celular. Isso é um crime. Isso é um crime. Isso é um desarranjo da articulação social desse país. E nós não podemos permitir isso. Não tem outra medida para o presidente da República, para o ministro da Fazenda, para o ministro das Comunicações, que não seja suspender o funcionamento por 90 dias e a gente, aqui não tem ninguém sectário, e voltar a funcionar regulado, voltar a funcionar regulamentada. E eu quero parabenizar esse expresso jurídico de abrir esse espaço. A Costa Fernandes deu um exemplo brasileiro quando combateu a fraude no DPVAT. Vocês têm no quadro societários pessoas com mestrado, com doutorado, pessoas, sabe, é um escritório de reconhecimento nacional e nós temos que fazer disso uma alavanca. Fazer valer o direito. O direito, não é? Eu acho que as pessoas, quando as pessoas falam assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa disse isso no Mar Português. E não tem alma pequena, não tem alma grande em quem está defendendo esse negócio de bet no mundo e no Brasil. Agora, deixa eu puxar aqui, você me veio aqui até
pela essa questão de ser médico, e você está falando que isso virou uma doença, né? Uma doença social, etc., né? E cria essas ansiedades, esses desesperos, me remeteu aqui para quem não sabe, então acompanhe Alexandre Cardoso Oficial. Eu sou, usando aqui uma figura de linguagem, eu sou viciado, já que a gente está falando nisso, aqui no Alexandre Cardoso Oficial, que é sobre a cannabis medicinal. Né? Álvaro, é muito oportuno a gente estar falando esse assim. link, a gente estava falando de vícios, dependência. Você fala o seguinte, né? nós estamos fazendo uma luta dura contra a Bet e nós estamos falando da cannabis medicinal. É para isso que a gente está aqui. A cannabis medicinal, primeiro, a cannabis não é doping. Se você pegar, entra aí agora no Google, bota assim, Olimpíada de Tóquio, Olimpíada de Paris. O atleta americano da área de natação, de ginástica, usou cannabis para tirar a ansiedade. Isso foi permitido já na Olimpíada de Tóquio. Então a cannabis não é doping. Quando você tem uma prescrição feita por um médico. Quando você tem prescrição feita por quem não é médico, aí tudo pode ser doping. Tudo pode ser risco, né? Tudo pode ser veneno. Não é? Por exemplo, o corticoide, ele pode fazer você ser dependente de corticoide. Quem tem aí uma artrose dessa grave, começa a tomar os corticosteroides, o anti-inflamatório corticosteroide, fica dependente. Você pode ficar dependente em analgésico. Não é? O fentanil é hoje um objeto de morte nos Estados Unidos grande. Não é? E quem combate o fentanil nos Estados Unidos? A cannabis medicinal. Os estados que regulamentaram a cannabis diminuem a morte de fentanil. Agora, eu posso falar um pouco de cannabis. A cannabis é um anti-inflamatório, ansiolítico, relaxante muscular e analgésico. Dependendo da dosagem. Você tem o chamado... A cannabis, todo mundo pensa que é fumo igual a folha. Cannabis não tem nada a ver com folha. Cannabis é aquele tricômonas da ponta, que você tem aquela vesículazinha, que você usa aquilo vaporizado para fazer óleo, para fazer creme. E ali tem os canabinoides, que é o CBD, o THC, o CBA, o CBG, que fazem a parte medicinal. Se você faz mais CBD, você aumenta o controle. Então, por exemplo, quem tem epilepsia, você vai usar mais CBD. Quem tem mais dor é CBD com THC. Quem tem mais ansiedade, CBD, THC e CBG. Agora, como eu digo, tem que ser médico. Eu fiz curso, estou há 5 anos estudando isso e sou uma pessoa aberta a discutir as inovações da medicina. Adoro o desafio também, né? Adoro. Se você for à China, por exemplo, você tem uma outra medicina. Não é a medicina nossa aqui. A medicina chinesa está errada? Não. É uma outra cultura. Não é? E quando a gente vê um escritório com a dimensão do escritório de vocês, e tem que anotar isso, Costa Fernandes está dando uma aula, todo escritório de advocacia devia estar fazendo um podcast dessa qualidade, para interagir a sociedade com a realidade. Não é criar castelos de areia. Claro. Você está chamando a sociedade para participar da vida jurídica brasileira. Quando a gente chega no Tribunal de Justiça e eu defendo o desembargador do 5º Constitucional, é que leva para lá um advogado do dia a dia para ser o julgador. Para mostrar exatamente essa visão. Isso. E o Costa Fernandes tem essa visão. Quer dizer, o seu DNA é um DNA de quem respeita a vida, de quem qualifica a vida, que é o DNA do seu pai, que foi meu amigo, o doutor Álvaro, que foi presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, e tem em você hoje uma das pessoas que continua essa luta social. E quando a gente está aqui elogiando o Costa Fernandes, nós estamos dizendo o seguinte, nós estamos falando bem de quem enfrentou a fraude do DPVAT no Brasil e ganhou. Nós estamos falando bem de alguém que foi um ícone no combate a essa corrupção que pegava o pequeno, não pegava o grande. Não é? Então, o que nós estamos fazendo aqui, discutindo que a Betis tem que ficar, mas tem que ser suspensa agora porque ela está matando. Ela é uma pandemia. Estamos discutindo a regulamentação da cannabis medicinal? Estamos. Porque ela combate a dor, combate a ansiedade, ela combate a depressão.
tem que ser mais estudada, mais pesquisada. E quem está fazendo isso? Devia ser uma associação médica. Outro dia eu fui no CRM discutir dor em cannabis medicinal. E é o Costa Fernandes, que é uma novidade nesse país em fazer um podcast com essa qualidade e deixando que a gente mostre que tem que ter uma luta dura para acabar, para suspender o funcionamento das bets no Brasil e regulamentar a cannabis medicinal. Mas a gente vai, né? E aqui não estou fazendo troca de elogio, não, mas a gente vai tentando trilhar passos, como você, que a gente sabe que é lutador, enfrenta e destemido, né? E senão, só alguém que diz que ficou em 20 anos como deputado federal e representando uma área tão carente e vai e consegue, né, como é Caxias, como é a Baixada Fluminense, é porque efetivamente tem esse olhar social, porque senão fica aquela história. Ninguém engana ninguém por tanto tempo, né? Tanta gente por tanto tempo, é porque efetivamente tem a representação popular e exatamente por isso. Agora, esse negócio da cannabis, Alexandre, eu estou aproveitando, porque para mim é um mundo novo. Você falou da medicina chinesa, a sensação que eu tenho é que a cannabis pode vir por preço, né, comercializada e aprovada muito mais barato e com resultados, né, tão eficazes e com menos química, é isso? Álvaro, a fitoterapia, eu estou falando aqui da erva cidreira, do carquejo, da garra do diabo, de diversas plantas que podem ser usadas, e entre elas a cannabis. A cannabis tinha diversas cannabis e hoje se fundiram, hoje basicamente tem a cannabis sativa. A cannabis sativa tem 5.000 anos. Ela começa a ser usada medicinalmente lá na Índia, quando um soldado inglês começou a usar para epilepsia, leva para dentro da Inglaterra. Mas tem um fato aqui marcante. Em 1808, quando a família real chegou no Brasil, a Carlota Joaquina era epilética. E ela começou a usar cannabis aqui. E passou a não ter mais os ataques epiléticos dela diminuíram muito. No início do século passado, do século XX, a cannabis era liberada, os cigarros índios. Não é? E quando começou a lei seca americana, que proibiram o álcool, a indústria algodoeira americana era muito forte. E tinha um combate porque a cannabis macho, que chama-se cânhamo, ela faz um tecido muito melhor do que o algodão e mais forte. E o algodão queria proibir. E a proibição na lei seca da cannabis começou em 1918. Em 1932, quando liberaram a lei seca, não tiraram a cannabis. E aí começaram a fazer um movimento. Tinha um senador americano que falava, olha, essa erva faz a mulher branca querer transar com o homem negro. Quer dizer, tinha coisas inimagináveis. Quando o doutor Michelin, um cientista israelense lá da Universidade Hebraica de Jerusalém, começou a pesquisar a cannabis em 1960, ele começou a ver o seguinte, olha, isso daqui melhora a espasticidade, melhora a epilepsia, melhora a dor. E ali começou a fazer uma revolução, foi para a Califórnia, ele foi para os Estados Unidos, ganhou lá fez um doutorado, e hoje é uma realidade no mundo. Ninguém está dizendo que a cannabis aqui é varinha de condão. Tem que ser médico, tem que ser prescritor. E você veja a importância desse podcast. Nós estamos falando que tem que suspender a bet e tem que liberar a cannabis. É democracia. Claro. Democracia é isso. E mostra que nós não somos aqui nenhum desses... tem que proibir tudo. Tem que... Não. E outra coisa, eu não tenho proibição de jogo. Não é? O que nós estamos dizendo é da doença da ludomania, que é uma doença do jogo compulsivo. Isso mata, isso vicia, isso está sendo vendido como vai melhorar a sua vida econômica e é mentira. É igual a igreja que assim, vou te fazer um milagre, você vai ficar bom. Não, eu sou um devoto, eu sou... Mas não pode vender a igreja. Claro, é vender ilusão. Vender ilusão, entendeu? Então... É muito importante. E pior, em proveito próprio, né? Lógico. Só para o enriquecimento. Então, eu acho que a Costa Fernandes hoje está fazendo uma revolução quando um escritório de advocacia com o tamanho, com a grandeza de vocês, que se especializou nesse combate à corrupção do DPVAT, mas hoje é capaz de discutir essa questão da regulamentação. Quer dizer, um escritório que tem potencial de representar a sociedade em qualquer área.
Quer dizer, isso é importante. Você está me escutando aqui, sabe? Vocês têm clientes fantásticos. E a Costa Fernandes está dando aqui uma aula de democracia. Não é? Que isso Mas daí. Isso a gente vem dos amigos. Não, Não, mas quer de dizer, verdade. a história de seu pai não é uma história que é uma história da verdade, da democracia, das pessoas do bem, porque nada convence mais do que a verdade, Álvaro. Isso eu concordo. Nada convence mais do que a verdade. Então a gente está aqui fazendo um debate que é salutar, mas dizendo para cada um de vocês que está nos escutando aqui. Primeiro, nós temos que ter a coragem de enfrentar um dinheiro maldito. E esse dinheiro está acabando com a vida, está quebrando o comércio, quebrando a indústria, está tirando o emprego, está fazendo você ter sonhos impossíveis, está fazendo separações de casais, está fazendo as pessoas se suicidarem. E a outra coisa é a gente discutir qual é a melhor forma de você avançar na questão médica. No Brasil, a fitoterapia. Um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados tem que ter uma fitoterapia forte. E a cannabis é para isso. A cannabis você que tem uma dor nas costas, aquela dor que não... Vai no médico, você vai botar o CBD com THC, vai melhorar a sua dor. Você que tem uma enxaqueca, você que tem uma ansiedade, porque ele é um relaxante. Ele é um anti-inflamatório, ele melhora. Então, é muito importante. E o que falta para o Brasil, desculpa te interromper, adotar a cannabis, né? Eu sei que você está nessa briga também de regularizar o uso da cannabis, a prescrição da cannabis de forma regular, porque me parece que ela só pode vir por laboratórios ou algo assim. Álvaro, as pessoas não sabem, se eu fazer uma receita, você pode ir na rede de farmácia grande, Pacheco, Venâncio, Rai, e comprar. Ela está liberada. Ah, é? Totalmente liberada. Eu vou te receitar aqui agora, você vai lá e compra. O que acontece é que ela está muito cara. Por quê? Nós temos que fazer isso ser regulamentada para que ela possa ser produzida no Brasil. Esse óleo que vem lá. E nós temos já fazenda de cannabis autorizada a plantar a cannabis sativa no Brasil. A APEP, que é uma associação de usuários, aqui em Pati de Alferes, planta. A Abrace, em Paraíba, tem 40 mil usuários, com uma fazenda que planta. São Paulo tem que planta. Existe já no SUS, regulamentado em São Paulo, está regulamentada no Rio de Janeiro, regulamentada na Paraíba, regulamentada. Você tinha aqui em Búzios, lá a Secretaria Municipal de Saúde de Búzios, prescrevendo. Então, você pode sair daqui agora, você pode ligar para o meu consultório e eu vou te prescrever, você vai comprar na Raia, na Venâncio, na Pacheco, qualquer farmácia. Agora, o problema é que está caro, não é? Está muito elitizado, e o que nós temos que fazer é regulamentar isso para diminuir o preço, porque as pessoas têm que ter acesso a isso daí. Universal, né? Porque quem tem um filho epilético, que tem 40 crises por semana, e começa quando a regulamentação? Quando uma mulher que tinha uma filha em Brasília, que tinha epilepsia 40, 50, 80 convulsões semanais, ela entra e consegue o direito de usar. E a filha dela passou a ter 2, 3 convulsões. E hoje a filha dela praticamente não tem convulsões. Essa mulher, ela acreditou e ali começa a regulamentação da cannabis. A Anvisa ainda está muito, eu diria, conservadora, tem que liberar mais. Nós temos um laboratório no Rio de Janeiro que já foi autorizado a produzir o CBD, a Macrofarma, já vai botar no mercado agora em dezembro, que é uma conquista. E já deve reduzir muito o preço entrando a O problema é que a produção ainda está muito cara, né? E realmente aqui não tem ninguém defendendo coisas que são sonhos em noite de verão. Não é um negócio que você vai começar de uma hora para outra. Mas tem que regulamentar as fazendas, aumentar a associação de usuários, fazer uma regulamentação criteriosa, mas tem que fazer. Mas principalmente, não só da cannabis, mas da fitoterapia. E as pessoas têm que entender que eu tomo chá de boldo, eu tomo chá de erva cidreira, o carquejo e isso tem que ser incentivado. Eu acho que a nossa... Toda essa ciência índia, né, que a gente admira, né, dos indígenas, não sei o quê. A nossa querida ministra da Saúde, que eu sou um admirador dela, e posso dizer, tem uma relação de carinho e de respeito, devia ir para a televisão e falar, olha, vamos incentivar a fitoterapia, vamos ensinar a fazer os remédios caseiros. Não é? Por quê? O que eu vejo aí
de pessoas dependentes do Rivotril, do Alprazolam, da quetiapina, da sertralina, e dependente mesmo. E nós temos que quebrar essas dependências. As pessoas, às vezes, me perguntam, mas, doutor Alexandre, não é? Tem que ter a coragem de enfrentar o grande. Tem que ter a coragem de dizer, olha, aquela pessoa que tem pouco dinheiro tem direito de ser feliz e ter uma vida boa. Não é? E para ter uma vida boa, tem que ter... Não é não ter doença, que as pessoas confundem saúde com assistência médica. Verdade. Saúde é a integração socioeconômica educacional. Não ter doença é outra coisa. Hoje, quando nós começamos a falando de BET, a BET está produzindo doença. É um desequilíbrio socioeconômico educacional no Brasil. Por isso que eu fiz associação com a cannabis, né? Porque isso é uma loucura. Agora, essa linha tênue, né? Do que você tem, do que você traz, dessa sua determinação, e essa percepção, como uma pessoa que sabe, né, que entende do assunto, que sabe falar, isso é tão óbvio. Eu fico aqui me perguntando e trago a todo mundo que essa briga que você está trazendo, essa luta que você está trazendo com a sua determinação, como mais um desafio que você tem na vida, e eu fico muito tranquilo que eu te conheço, sei que você vence todos os seus desafios, então mais cedo ou mais tarde isso se realiza, né? Ela depende desse, como você bem botou, Supremo, Câmara, Congresso Nacional, de uma série de fatores. E a gente tem tempo para esperar isso? Ô, Álvaro, eu acho que o presidente da República, o presidente Lula, tem que fazer uma reunião urgente, chamar o comércio, a indústria, chamar o Supremo, chamar todo mundo e falar, olha, ninguém vai proibir, nós vamos suspender por 90 dias e dentro de 90 dias ter uma regulamentação. A Câmara, que é a Casa do Povo, tem que fazer essa regulamentação, escutar todo mundo. Você faz uma lei lá, querendo fazer em 20, 30 dias, escutar todo mundo. Dá para fazer? Tranquilamente. Se você quiser... O Alexandre, como eu falei, já teve 5 mandatos de deputado, foi líder de partido, ele conhece aquele movimento. Você faz uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, virar emenda constitucional em 30 dias. Então você faz uma lei. O que eu estou te falando é como médico. Ou hoje, por medida provisória e o Congresso... Eu vou dizer para você, eu acho que faria por lei. Suspende por 90 dias e faz por lei. Agora, está te falando aqui um médico que tem amigos que ligam para ele e falam, Alexandre, o meu funcionário tentou suicídio, o amigo está jogando, o outro está fazendo isso. E o mercado publicitário tem que entender que o mercado publicitário não pode vender aquilo que mata. Também tem responsabilidade. Lógico que tem que ter responsabilidade. Eu não estou defendendo aqui que o futebol não tem que ter a Bet patrocinando, que o esporte não tem que ter as Bet patrocinando, mas não pode tirar a vida. Não pode vender como um castelo de ilusão. Olha, você está precisando de dinheiro? Joga aqui, joga ali. E aí o cara está sem... Eu estou vendo gente pedir R$5 emprestado para jogar. Eu estou vendo as pessoas que ganham 500, 600 reais por semana, está perdendo 200 no final da sexta-feira, não é? Então, quer dizer... Tá piorando a situação. Lógico. Deles, né? Agora, você imagina... Nós que agora vamos acabar o primeiro turno, o segundo turno, parece que esse programa entra com mais 10 dias, e as pessoas vão ficar mais desempregadas, e você tirando mais esse dinheiro, e o comércio quebrando, você vai nos grandes shopping, no comércio de Madureira, no comércio do Meia, no comércio de Caxias, o comércio está passando por uma fase terrível, porque quando você tira 21 bilhões de PIX, eu não estou dizendo do dinheiro só de cartão de crédito, 21 bilhões de PIX, você simplesmente está tirando 21 bilhões de dinheiro para produzir emprego, de dinheiro para comida, de dinheiro para melhorar a qualidade de vida. E esse dinheiro, grande parte dele foi para fora do Brasil. Então, nós aqui, que o Costa Fernandes está dando uma aula de democracia, em trazer 2 temas. Um tema que nós estamos defendendo, que tem a regulamentação, que tem a pesquisa na faculdade, que é a cannabis medicinal. E a outra, que é emergente. Nós temos que suspender o funcionamento das bets no Brasil e o presidente Lula tem que tomar uma medida imediata, porque da forma que está, o Brasil está se tornando um cassino a céu aberto,
criança de 10 anos, influencer ficando rico de um dia para o outro, você escutando aí artistas famosos se metendo em trapaças, se é verdade ou não, quem vai dizer isso é a justiça, mas parabenizar o Costa Fernandes por estar fazendo um podcast dessa qualidade. Na verdade, eu que quero te agradecer. Bom, como eu falei no princípio do programa, o Alexandre tem essa verve, né, de parlamentar, de advogado, né, porque também é formado em Direito. Ele prefere se dedicar à medicina e à vida parlamentar, mas é colega advogado também. Mas eu boto isso porque acho que a gente precisa dessa briga. Obviamente, eu pessoalmente quero te agradecer, porque eu sei que você está aqui em nome da nossa amizade, do carinho, etc. Mas quero agradecer institucionalmente, não em nome do Costa, mas da sociedade como um todo, se é que alguém tem poder para isso, a não ser vocês parlamentares, né? De comprar essas brigas, de trazer esse alerta, de tomar essa frente, né? De trazer esse debate a público. Obviamente, o podcast do Costa é um canal limitado, mas eu, de verdade, se qualquer um teria o hábito, como eu tenho, de ver no Instagram, Alexandre Cardoso Oficial, porque todos esses temas estão lá de forma mais depurada, de forma mais sensível, com mais detalhes. É uma aula, é um aprendizado aquele podcast. Não estou falando do amigo Alexandre, não, estou falando do homem público Alexandre Cardoso e as suas preocupações sociais. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, queria pedir desculpa ter roubado o teu tempo, que eu sei que 24 horas no dia são muito pouco para você, e mais essa aula de democracia que você traz, de preocupação social, de comprometimento, de responsabilidade, né, com o outro, com o ser público. Isso acho que vem muito do médico e do advogado. Obviamente, como parlamentar, você, homem público, você traz isso de uma forma muito latente. Álvaro, eu quero agradecer o Costa Fernandes e dizer para você da minha admiração de você continuar com esse espírito do Álvaro Fernandes, que foi presidente da Assembleia Legislativa, que era um cara brilhante, que você continua com esse trabalho do escritório Costa Fernandes, e dizer do compromisso que a gente tem que ter com uma coisa que diferencia o computador do homem, chamado vida. Você pode fazer o computador não ser de quarta, ser de quinta, de sexta, de oito, de 10ª geração, ele não vai ter vida. Porque a vida tem um negócio que o computador não tem, que é amor. E quem ama não pode querer ganhar dinheiro com aquilo que tira a vida. É verdade. E hoje a Beth está tirando a vida. Essa é a minha opinião. Não, certíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu estou fascinado e eu digo que um podcast é muito bom quando a gente começa a conversar, quando você vê, passou 1 hora, falou, nosso tempo estourou, não que tem um tempo assim, mas um tempo razoável de gravação. Então, Alexandre, mais uma vez, brigadíssimo por sua presença e a cada um de vocês pelo prestígio de estar aqui. E, de verdade, acompanhe Alexandre Cardoso Oficial, que isso que vocês tiveram aqui de uma forma pálida, vocês vão entender essa briga. Obviamente eu, o Costa Fernandes, os advogados do escritório, todo mundo estaremos sempre abraçados a essas causas que você nos convocar, porque todas são muito importantes. Obrigado a todos.